Oi gente, tudo bem? Que Dani Celau, Dani Arte Cristã. Hoje eu tô aqui com a Laísa. Essa é a Laísa. Oi. E a gente vai começar então uma série nova que vai ter o nome de Costurando do Zero. Essa série a gente quer fazer para aquelas meninas que nunca costuraram, não sabem nada de costura e não sabem nem mexer na máquina, assim, nem botar linha, nem cortar tecido, nada. Então a gente vai começar uma série costurando do zero, aprendendo tudo desde o comecinho para tirar aquelas dúvidas assim bem básicas das meninas que estão começando agora com a gente, tá? Então nesse vídeo a gente vai ensinar a fazer um barradinho de pano de prato. Esse barradinho aqui. A Laísa que fez, ela não sabia costurar, então a gente cortou, a gente riscou no tecido, a gente ensinou a fazer tudo passo a passo e ficou bem legal o trabalho dela, ficou bem bonito. Se vocês tiverem dúvidas, vocês deixem aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Curtam o vídeo se vocês gostarem, não esquecem de se inscrever no nosso canal, tá? E agora eu quero ver com o da Laísa o que ela achou dessa experiência. Achei que foi muito legal e aprendi bem rápido até. E ficou bem bonito o trabalho, eu gostei bastante. Então tá, é isso aí. Então vamos acompanhar então? Vamos começar então pra ver se realmente ficou legal esse trabalho. Então, gente, vamos começar. A Laísa então escolheu esse pano de prato aqui, que ela já comprou com um desenhozinho assim, né? E um dizer aqui embaixo, com tinta. Ela comprou ele já assim, tá? E ele já tem um acabamentozinho aqui em volta, tá? Então, ela escolheu para esse pano de prato esse tecido vermelho aqui, tá? Então, ela vai cortar agora. Ela vai cortar nas medidas certas que a gente vai precisar para fazer o barrado e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a gente vai medir, então, o pano de prato. Ó, esse pano de prato aqui, a gente mede a parte de baixo. Deu 43 centímetros, tá? Então, a gente vai cortar um barrado de largura de comprimento de 43 centímetros mais 4, porque a gente precisa de 2 centímetros desse lado a mais e 2 centímetros do lado de lá a mais. Então, 43, 44, 45, 46, 47. A gente vai cortar o barrado de 47 centímetros. E aqui a altura. Como esse pano de prato tem o dizer aqui embaixo, então a gente tem que terminar o barrado aqui. Então, a gente vai ver o tamanho que dá, daqui onde a gente quer que inicie o barrado até o final. 7 centímetros. 7 centímetros. Nós vamos colocar também mais 4 centímetros, porque eu vou precisar de 2 para cima e 2 para baixo. Não. 11. 11 centímetros. Então, vai ter 47 por 11, isso? Isso. Tá, então a gente vai pegar o tecido que ela quer agora e vamos cortar nesse tamanho, 47 por 11. Tá, para cortar o tecido, a gente vai usar essa régua aqui, que é uma régua quadricular com todas as medidas de todos os lados, tá? Que ela vai facilitar na hora da gente riscar. A gente vai virar o tecido do lado do avesso, colocar a régua em cima. Essa parte aqui é o final do tecido, então, teoricamente, ela tá reta. Então, a gente vai pegar aqui uma dessas linhas aqui, pode ser a primeira linha, vamos colocar aqui, rente. E vamos traçar um risco reto aqui, ó, bem na beiradinha, pra gente poder tirar qualquer parte que esteja torta aqui no final do tecido. A gente vai pegar uma caneta e vai riscar aqui. A gente precisa, então, de comprimento, a gente precisa de 47 centímetros. Ela tá riscando ali 50 centímetros aproximadamente, tá? Aí, a gente vai colocar, então, a régua mais pra cima. E já vamos colocar certinho o tamanho que a gente precisa. É 47 por... Ó, aqui fica no 47, a beiradinha do tecido fica no 47 por 11, né? Então, a gente vai colocar aqui no 11, ó. Esse aqui é o 10, esse aqui é o 11. Então, a gente vai colocar aqui o risco, onde ela riscou, no 11. Ó, então, a gente vai ajeitar aqui 47 e aqui no 11. E aí, nós vamos riscar agora, então, aqui
e lá no final da régua. Que aí ele vai ter bem certinho o tamanho que a gente precisa, 11 por 47. Ó, ficou assim, ó, esse risco aqui bem reto, então, com 47, aqui, termina o 47, e aqui embaixo. Agora ela vai pegar a tesoura e vai cortar onde a gente riscou. Toma pra lá, né? Não aparecer os pés. Aí na hora de cortar é bom que tenha uma tesoura bem boa, né? De preferência uma tesoura que seja só para tecido, né? Que seja específica para cortar tecido. Não deixa ninguém utilizar essa tesoura. Tenha muito ciúme da tua tesoura. Não deixa cortar nada além de tecido com essa tesoura. Porque cortar tecido com uma tesoura que não tem fio é muito ruim. Além do trabalho também fica torto e não fica bonito. Bom, então agora ela vai pegar o pano de prato, vai virar ele do lado avesso, tá? Isso, com o avesso pra cima. E o tecidinho nosso barrado, que ela já cortou, a gente vai colocar com a estampa virada pra baixo, tá? Então, vai ficar assim, ó, o avesso do pano de prato com o direito do barradinho, tá? Virado pra baixo. Ó, o avesso do barradinho tá virado pra cima. E a gente vai acertar bem direitinho aqui, ó, assim, bem na beiradinha, deixando 2 centímetros nas laterais, pra cá, e 2 centímetros pra lá. Então, a gente vai acertar ele bem certinho assim, ó, bem na beiradinha, bem retinho, e alfinetar. Vamos alfinetar ele todo, pra gente depois poder costurar. Eu vou botar um alfinete só pra mostrar como que é, tá? Você pode colocar o alfinete assim, e aí pode colocar ele até o final, e a máquina de costura pode passar por cima dele, se ele tiver assim, tá? Nesse sentido, porque nós vamos costurar assim. Então, se a gente vai costurar assim, o alfinete estiver nesse sentido, a gente pode passar em cima dele, tá? Não pode botar o alfinete assim, porque tu corre o risco de passar a máquina aqui em cima e quebrar a agulha, tá? E mesmo ele sendo nesse sentido assim, eu não gosto de passar a agulha da máquina por cima do alfinete, tá? Dá pra fazer. Normalmente não quebra a agulha, mas às vezes acontece de quebrar, dependendo de como pega aqui no alfinete. Então, muitas artesãs botam o alfinete nesse sentido e passam a máquina por cima. Eu não gosto, tá? Eu tenho um ciúme da minha máquina de costura e eu gosto de cuidar muito bem dela, porque depois, né, ela faz muita falta, se estraga. Então, eu coloco ele nesse sentido, mais afastado, porque eu vou passar a costura aqui, um pezinho de máquina, então ele não vai pegar, ele tá longe de onde eu vou costurar. E eu vou acertando aqui, ó, e vou colocando um alfinetinho do lado do outro, tá? Longe, então, da beirada, porque eu não gosto que a máquina passe em cima do alfinete, tá? Então, agora a Liza tá colocando o alfinete. Aí, lembra sempre de verificar se o tecido não correu aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui ele ficou, ó, um pouquinho maior, um pouquinho mais pra fora, ó. Tá vendo? Então, tem que ir puxando, ajeitando assim, ó, pra ele ficar bem certinho. Quanto mais detalhista tu for, assim, de fazer bem certinho, bem retinho, bem assim que não fique nem pra fora nem pra dentro. Quanto mais certo fizer um tecido com o outro, quanto mais reto tentar colocar um tecido em cima do outro, o trabalho vai ficar melhor depois de pronto, tá? Qualquer coisinha assim que fique tortinho, um pouco mais pra fora, um pouco mais pra dentro, a gente que é artesã percebe. De repente até o cliente não vai perceber,
Mas a gente percebe, e é um treino também, né? A gente treinar sempre pra fazer bem retinho. Quanto mais chata a gente for com a gente mesmo, o trabalho vai ficando cada vez melhor. Agora a gente vai passar então uma costura pé de máquina, iniciando daqui, ó, de onde inicia o pano de prato, tá? Iniciando aqui, uma costurinha pé de máquina até o final aqui, até onde termina o pano de prato. Como o barrado é vermelho, nós vamos usar então uma linha vermelha, tá? Então a gente pegou aqui a linha vermelha e o carretel com linha vermelha. O bom é a gente ter já... cansa ali o estojinho dos carretéis. O bom, assim, ó, pra quem quer costurar, que deseja costurar assim mesmo, né? Ah, eu vou começar a fazer muitas peças, vou começar a treinar, fazer peças de cores diferentes. É bom tu ter uma caixinha assim, de carretéis, com várias cores já. Por quê? Porque se tu tiver 1 ou 2 carretel só... Quando tu tiver que trocar de linha, tu vai ter que encher de novo, tirar aquela linha, encher de novo. Isso dá trabalho e leva tempo e acaba a gente ficando com preguiça de estar trocando a linha do carretel. E acaba que a gente começa a costurar tudo com uma linha diferente. E não fica legal. Por exemplo, se eu usar a linha branca nesse trabalho aqui, nesse tecido vermelho aqui, não vai ficar legal. Então é bom que a gente tenha pelo menos uma caixinha. Eu tenho 2, mas pelo menos uma caixinha com uma variedade de linhas em carretéis diferentes, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente coloca a linha na máquina, tá? Essa aqui, essa máquina aqui que a gente vai usar, ela é uma Singer Starlet, eu acho que a gente chama. Ela é uma máquina de ponto reto e pontos bordados. Então, a gente vai usar o ponto reto dessa máquina, mas tu pode estar usando qualquer máquina que tu tenha com ponto reto, que a gente vai usar só o ponto reto hoje, tá? Então, a gente vai tirar essa parte aqui da máquina, vai abrir ali a parte de baixo e vamos colocar no carretel. Ó, ela vai colocar ali o carretel, ele tem que passar naquele buraquinho ali, ó, e sair ali naquele vão. Ó, aí tu tem que puxar e ele tem que rodar lá dentro. Isso, aí vai puxando e vê se ele... Vai puxando e vê se ele roda. Tá rodando? Tá. Ó, agora tá rodando, tá? Então tá, é assim que ele tem que ficar. E outra coisa, aqui tem um parafusinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui tem um parafuso, tá? Esse parafuso, ele regula a tensão do carretel, tá? Então, assim, ó, o certo é eu puxar pela linha, pode soltar. Eu segurar pela linha e ele não correr, ó. Ele tá firme, tá? Só com o peso dele ele não pode correr. Se tu segurar aqui pela linha e ele correr sozinho, é porque ele tá muito frouxo. Aí tu pega uma chavezinha de fenda, uma faca e naquele parafusinho ali dá uma apertadinha nele, tá? Não muito, não que ele que fique ruim assim, ó, de tu segurar. Você pode segurar. Se tu segurar e puxar, ele tem que vir, tá? Puxar sem muita força. Mas ele sozinho pode soltar. Pode soltar o carretel. Mas ele sozinho, ele não pode correr, só com o peso dele, tá? Esse é a tensão certa pro teu ponto ficar bonito, tá? Pra não enrolar a linha, pro ponto sair perfeito lá na hora de tu costurar. Então, agora a gente vai colocar o carretel ali no lugar. Ela pegou pelaquela... Só mostra qual é, ó. Ela pegou ali pelaquele aberturinha, tá? Ó, aquilo ali é feito mesmo pra gente poder segurar e colocar ele lá dentro. E a gente vai colocar com esse pininho aqui, ó, pra cima. E esse pino vai encaixar nesse buraquinho aqui. Ó, tá vendo? Tem um buraco aqui. Então, aquele pino vai encaixar ali. Ó. Tá? E aí, ela soltou. A linha, então, tá aqui. Nós vamos pegar a linha, dar uma puxadinha nela e colocar ela lá pra trás, tá? Aí, fechamos a portinha. Dá pra colocar já esse aqui no lugar. E vamos colocar o carretel de linha. Eu tenho aqui... Porque assim, ó, essa máquina...
ela foi feita, acredito que seja, para aqueles carretéisinhos pequenininhos, domésticos, sabe? Que tu coloca aqui e aí já vem certinho dali. Mas, como eu costuro muito, né? Tem que ser esses carretéis maiores. Então, eu preciso que ele fique no chão. Só que no colocar no chão e puxar ele direto pra cá, conforme a máquina vai puxando, ele vai dançando e ele cai e enrola a linha. Então, o que que eu fiz, tá? Tem várias formas de fazer, mas eu acho melhor assim. Eu peguei e pedi pro meu marido colocar no teto, ó, um ganchinho. Então, eu levo essa linha lá no teto, engato naquele ganchinho ali, ó. E aí sim eu começo a passar a linha aqui. Porque aí ele dá uma estabilidade maior, ó, a linha ficando lá, ele dá uma estabilidade maior pro rolo, porque aí a linha sobe pra cima e não dança o carretel e não cai. Existe no mercado suportes próprios para isso, tá? Que são uns ganchos assim, com umas... que tu coloca aqui do lado e aí ele levanta a linha para depois passar aqui. Como eu não tenho, e pra mim ficou mais fácil assim, meu marido colocou lá em cima, ficou bom, tá? Mas se vocês quiserem comprar o suporte apropriado para isso, pode comprar. Agora a gente vai colocar aqui. Nessa máquina tem a indicação. Ó, tá vendo o número 1 aqui. Então, a gente vai passar ali pelo número 1. Vai descer aqui. Vai subir aqui pelo número 2. Vai passar aqui no número 3. Só passar assim, né? Isso. E vai descer de novo. Aí, aqui embaixo, ele tem uma argolinha aqui, ó, que a gente só vai passar por dentro dessa argolinha. Isso. E vamos colocar na agulha. Então, enquanto ela coloca na agulha ali, eu vou mostrando pra vocês de novo, ó. Passo aqui, conforme tá aqui a setinha é a linha. Número 1, desço pelo número 2, subo no número 3, dou a volta aqui, pra ele pegar esse ganchinho de metal. Passo ali pelo ganchinho de cima da agulha e agora coloco a agulha. Só que essa máquina não precisa enfiar assim a agulha. Ó. Essa máquina, ela tem isso aqui, ó, que é um enfiador de linha, ó, na agulha. Tu desce ele, gira. Desce, gira. E ele entrou dentro da agulha, tá vendo? Não sei se aparece aí, mas ele tá lá dentro da agulha. Aí eu vou pegar essa linha e vou passar por ali. Vou encaixar ela aqui e aqui. Vê se tu consegue encaixar aí. Dentro? Aqui, aqui. Por fora, assim, ó. Por fora ali. Isso. E por fora aqui. E aí tu solta. Quando soltar, a linha ficou lá dentro, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Que a linha tá do outro lado, ó. Eu me matando pra botar ali. E aí é só puxar do lado de lá. Aquela laçadinha que ficou ali do lado de lá da linha, é só tu puxar. E ela tá enfiada. Nessa máquina isso ajuda muito, assim, é mais prático, mais rápido, né? Principalmente eu que não enxergo muito bem, ajuda muito. Tá, então agora a linha tá enfiada, a gente coloca pra trás, passa aqui no meio e coloca pra trás, tá? E agora a gente vai iniciar. Então, para iniciar a costura, nós vamos fazer, como eu falei, um pezinho de máquina aqui. O que que é um pezinho de máquina? Nosso calcador tem dois pezinhos, tem esse e esse. Como a agulha vai correr aqui no meio, entre os dois pezinhos, entre a costura e o final da peça, vão ter o tamanho desse pezinho aqui. Ó, esse vai ser o tamanho entre a costura e o finalzinho da peça. Então, isso quer dizer um pé de máquina, quando a gente fala, faz uma costura, tamanho de pé de máquina, é esse, tá? Então, a gente vai colocar aqui, posicionar bem na beiradinha, ó, a beirada aqui do pé da máquina com a beirada aqui do nosso trabalho. Vamos baixar o calcador, ó. Tem uma alavanca aqui que levanta e baixa o calcador. A gente vai baixar o calcador e nós vamos iniciar a costura dando um retrocesso. Retrocesso é correr um pouquinho pra frente e um pouquinho pra trás.
rematar aquele ponto para depois ele não vir a desmanchar, tá? Então, sempre no início e no final de uma costura a gente dá o retrocesso. Eu vou apertar o pedal lá embaixo para a agulha começar a costurar. E quando ela vira um pouquinho para frente, eu vou apertar esse botão aqui, que é o botão de retrocesso nessa máquina, e ele vai andar um pouquinho para trás. Então, vou mostrar para vocês, ó. Vou fazer ela andar um pouquinho para frente, vou apertar o botão e ela vai andar um pouquinho para trás. Ó, um pouquinho para frente, aperto o botão e ela vai para trás, tá? Esse aqui vai ser o início do trabalho, então. Aí, dei o retrocesso, vou começar a costura, então, pé de máquina. Não mostrou meus cabelos. Pode costurar agora. Aí, agora ela vem fazendo devagarinho, ajeitando ali o tecido, pra fazer bem certinho, pra costura ficar reta. Mais pra cá um pouquinho, ó, tá ficando torta. Ó, ela começou bem certinho aqui no tecido e aí depois ela veio se afastando, ó, tá vendo que o calcador ele tá mais afastado da borda, ó, do tecido. Isso aqui vai ficar torta a costura, tá? Então, como a gente tá aprendendo, ó, eu vou fazer com ela de novo, tá? A gente vai desmanchar aquele pedacinho ali que ela fez e vamos fazer a costura de novo, só daquele pedacinho onde ficou torto. Então, eu boto um pouquinho mais pra trás, baixo o calcador e venho costurando de novo, uma costurinha reta, e depois eu vou só desmanchar esse pedacinho aqui que ficou torto, tá? Mas nós vamos continuar com a costura. Ó. Aí tu vai ajeitando com essa mão, sempre com uma mão aqui, ó, pra ir direcionando esse pedacinho pra ele sempre ficar. Essa parte aqui do calcador tem que ficar sempre rente ao tecido branco ali, que é o tecido que a gente tá costurando. Pode ir. Quando tá iniciando, é bom fazer como ela tá fazendo. Bem devagar no pedal, né? Apertando pouco o pedal pra agulha ir mais devagar e a pessoa ter um pouco mais de controle, né? Claro, quem tem experiência pode apertar o pedal mais forte, a agulha vai costurar mais rápido, mas tu tem uma dificuldade maior pra ir acertando o tecido. Então, assim, dessa maneira que ela tá fazendo tá bom, porque ela consegue controlar melhor o tecido e a agulha e a costura vai ficar mais certinha, mais retinha. Aí, aqui no final, a gente vai fazer o retrocesso também. Aí tu lembra como é que faz o retrocesso? Aí aperta o botão. Isso, ó. Aí tá indo pra trás, pode soltar o botão de novo, costura até o final de novo e pronto, aí pode parar. Ele fez o arremate, só levantar o pezinho e tirar o tecido daí. Então, aqui tá a costura que a gente fez, tá? E aí, agora com esse negocinho aqui que é o pra desmanchar costura, eu vou só... Lembra aqui que tinha ficado torto, ó, o pedacinho, ó? Eu vou só desmanchar esse pedacinho aqui que ficou... que a gente tinha feito torta a costura. Só vou colocar ali, vou tirar só aquele pedacinho ali. Isso aí. Aí só desmanchando aquele pedacinho. Isso. E pronto, aí a costura já vai ficar retinha sem problema. Agora a gente vai tirar os alfinetes. E vamos virar a nossa faixinha pro lado direito do pano de prato, ó. O bom é passar ferro agora, a gente ajeita bem aqui, ó, na dobra aqui, tá? Senta bem. E aí, a gente passa ferro. Depois que a gente passar ferro, deixar bem certinho, bem assentado aqui, a gente vai passar uma outra costurinha pé de máquina aqui, ó. Aí, nessa parte
de cima aqui. A gente vai passar uma outra costura pé de máquina aqui, pra ele ficar bem firme. Ó, então, a gente vai pegar e vai fazer essa parte que sobrou, como se fosse um envelopinho, e vamos colocar pra dentro pra gente poder costurar, ó. Ela pegou ali, dobrou, ó, e vai dobrar pro outro lado, tá? Pra fazer tipo um envelopinho. Ó, aí aqui vai ficar bem certinho ali, vai ficar um acabamento bonito, e aqui atrás também, ó, tá? Então, aí a gente vai fazer isso, passar ferro, alfinetar, pra ficar bem certinho no lugar, tá? E essa parte aqui de cima, a gente vai fazer também a mesma coisa, a gente vai dobrar ela pra dentro. E vai vir dobrando até lá. Aí, como tem aqui as letras, a gente vai dobrar certinho, mesma distância, né? Entre as letras e o final do tecido, ó. E aí, a gente vai passar ferro e vai alfinetar também. Então, a gente vai dobrar essa parte aqui pra dentro, essas partes, as duas laterais pra dentro. Aí, nós vamos passar a costura aqui pé de máquina, tá? Mas aqui e aqui, a gente vai passar bem rente aqui, ó. Bem pertinho, o máximo de perto que a gente conseguir da beiradinha. Aí, aqui na lateral e aqui em cima não vai ser pé de máquina, porque eu quero que fique bem certinho aqui, bem na beiradinha a costura. Isso, o pé da máquina tem que estar bem certinho aí, isso. Que nem a gente fez a costura anterior. Aí, a gente vai começar a costurar e dar um retrocesso. Até o final, o retrocesso agora. Isso aí, agora vai pra frente. Isso aí. Pode vir pra frente, não tem problema. Isso, agora vem vindo. Então, agora a gente vai passar a costura lateral, ó, no barradinho, e aí essa não é pé de máquina, essa a gente tem que posicionar a agulha bem pertinho da beirada do tecido. A gente vai levantar o pé de máquina, colocar ali, posicionar bem certinho. Isso. Aqui. Uhum. Fica mais ou menos na metade, ó, fica mais ou menos na metade do pé da máquina, a beirada do tecido, ó. E aí, ela vai vir costurando, dando retrocesso na beiradinha. Sim, ela dá uns 3 costuradas e já, uns 3 pontos e já dá um retrocesso, isso aí. Uhum. E agora pode vir. Vai pegar o flat. Pode ver. Aí pode parar. Aí no caso, tu pode parar, ó, baixar a agulha, levanta só o... Vou botar um pouquinho mais pra trás. Bem pouquinho. Aí. E aí a gente pode baixar a agulha. Baixei a agulha, e aí a gente levanta o pé da máquina, gira o tecido, assim, e aí tu vai baixar o pé da máquina e continua costurando, que aí tu não precisa dar o retrocesso, aí tu só vem costurando daquele mesmo ponto onde a agulha tá baixada. Agora eu encontrei ali bem no meinho do pezinho, ó. Tem um pedacinho bem pequenininho ali que dá pra te basear por aquele pedacinho ali se tu quer fazer a costura bem na pontinha. Aham, é isso mesmo. Já tu vai, conforme vai costurando, vai achando alguns pontos da máquina que tu consegue te basear pra
olhando ele, prestando atenção naquele ponto, tu vai vindo e a costura vai saindo mais reta. Aí agora aqui no finalzinho a gente ajeita bem a dobrinha ali pra dentro, porque a tendência do calcador é empurrar o tecido pra fora. Então a gente ajeita bem a dobra, coloca o excesso pra dentro, pra ele ficar bem certinho. Isso aí. Faz o teu processo, não esquece do processo. Isso aí. Pode sair com a costura até terminar o tecido. Pode ir costurando até sair fora. Então, agora ficou pronta o barrado em si, já tá pronto. Se quisesse deixar assim, ó, já ficou bem bonito, né? Ó, tá bem legal. E a costura dela ficou, ó, bem retinha ali, aqui também, ó. Do outro lado, vai aparecer a costura, claro, porque nós usamos uma linha vermelha e o tecido é branco. Poderia ter usado uma linha branca aqui, poderia. Só que aí a linha vai aparecer aqui, né? Então, eu prefiro que apareça no lado avesso do que do lado direito. Também uma outra opção seria a gente ter usado uma linha branca aqui, que aí não ia aparecer aqui do lado do avesso, e depois disso colocar um enfeite, uma fitinha, alguma coisa em cima, na cor branca também, e uma nova costura. Então, aí não iria aparecer nem de um lado nem do outro, tá? Também essa é uma opção. Agora, nós aqui vamos fazer o seguinte, ó. A Laís escolheu essa fita aqui, né? Tu escolheu. A gente vai colocar aqui e vai passar uma costura agora com uma linha branca, né? Porque a nossa fita é branca, então nós vamos passar uma costura branca aqui, só pra dar um detalhe pra ficar mais bonitinho, né? Ou tu não quer? Não quer? Não precisa? Achei que ficou tão bonitinha. Então ela disse que não precisa, mas se quisesse, no começo ela tinha escolhido essa fita pra colocar aqui em cima, agora ela já acha que assim ficou mais bonito. Então isso também acontece, conforme a gente tá fazendo um trabalho, a gente se programa pra fazer uma coisa e depois a gente, no decorrer, muda de ideia. Então, ela disse que prefere assim, então, só o barrado, e realmente ficou muito bonito, ficou bem legal, eu acho que destacou bem, né, deu outra vida pro pano de prato. Ficou muito show, então é isso aí, gente, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, essa então foi a primeira aula da Liza, que não sabia costurar, né, então a gente ensinou desde o passo a passo, tudo direitinho, todas as dificuldades que ela encontrou. Se vocês tiverem outras perguntas, outras dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai responder. E deixem suas sugestões também. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like. Tá, gente? Então é isso. Então, Deus abençoe a todos. Até o próximo.